O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele reforçou as críticas do governo e atacou a proposta que classifica facções criminosas como organizações terroristas. Segundo o representante do Planalto, essa medida representa um grande risco à soberania nacional. Lewandowski disse que essa equiparação traria consequências econômicas, pois ninguém quer investir em um país que reconhece que tem terroristas em seu território, além de abrir uma brecha para a intervenção de países estrangeiros. Apesar da pressão do governo, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele afirmou que a oposição não abre mão de enquadrar essas organizações criminosas como terroristas no projeto antifacção e fará ofensiva pela classificação também no projeto antiterrorismo que corre em paralelo na Câmara Federal. Vou chamar os nossos comentaristas. O Dávila está com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Vamos começar debatendo essa questão que é fundamental, muito importante, né, Dávila? E a gente observa, inclusive, uma falta de sintonia entre os vários grupos que defendem o endurecimento, por exemplo, de penalidades contra integrantes de facções. Há uma dissonância, né, entre aqueles que defendem o endurecimento da pena e aqueles que querem equiparar as facções criminosas a grupos terroristas. Você, inclusive, defende um ajuste nessa defesa. Você entende que não é necessário a equiparação a grupos terroristas, e sim a criação de um arcabouço antimáfia, é isso? É isso mesmo, Caniato. O que nós precisamos cada vez mais é um arcabouço de penas rigorosas para as facções criminosas. Agora, a definição da palavra pode parecer uma questão só de nomenclatura, mas ela é importante. Importante porque o que nós temos no Brasil, hoje com o crime organizado tomando conta, é máfia. Máfia não é uma organização terrorista no sentido clássico de que ela é movida por ideologia ou por religião ou por alguma crença que quer desestabilizar e derrubar o governo. Não, a máfia não. A máfia quer cooptar o Estado. A máfia não quer abolir o Estado. Ela quer cada vez mais capturar o Estado e manipular por dentro. É exatamente o que o crime organizado faz. O crime organizado está infiltrando na política, na justiça. Ele não quer acabar com o Estado. Aliás, ele quer essa fachada de regime democrático enquanto ele está construindo um narco-estado por trás. Então, penas duríssimas. E é isso que o projeto apresentado, o relatório apresentado pelo deputado e ex-secretário Derrite está trazendo. Penas rigorosas, 40 anos de prisão, em prisão de segurança máxima, não tem história de progressão de pena. É isso aí que a população quer, combate duro com penas duras. Agora, essa história do terrorismo, Caniato, está poluindo a conversa. Por quê? Como o terrorismo é uma lei federal, começou a criar essa história, não, se é federal, o crime é federal e a Polícia Federal que tem que tomar conta, as polícias civis não têm que participar. É o oposto. Quando se trata de máfia, tem que ter cooperação total da Polícia Federal para ajudar, principalmente na lavagem de dinheiro e crimes internacionais, principalmente que essas organizações mafiosas estão ligadas a organizações mafiosas internacionais. E isso sim é trabalho da Polícia Federal, mas tem muito trabalho importante da Polícia Civil, das polícias estaduais na investigação e na apuração de medidas duras nos estados, como acontece aqui em São Paulo. O GAECO é um exemplo de uma organização que vem combatendo o crime organizado no estado. Então, é importante separar o joio do trigo. Nós precisamos de uma lei antimáfia, penas duras, como está no projeto do deputado Derrite, e não vamos poluir com essa história de terrorismo. Agora, a declaração do ministro da Justiça é uma declaração infeliz de uma pessoa que vive numa bolha, porque ele é um dos responsáveis por dizer que tem orgulho dos 40% da saidinha. É um absurdo. O Brasil quer endurecer pena, o brasileiro quer isso, como mostram todas as pesquisas. E esse é um governo que vê em qualquer iniciativa de endurecimento de pena
algo que é contra os direitos humanos. O ministro precisa encarar melhor a realidade, os desafios da segurança pública e como essa questão do crime organizado vem tirando vidas de brasileiros. Por isso, está correto o projeto do secretário Derrite, do deputado Derrite, e a declaração do ministro da Justiça mostra apenas como esse governo está distante da realidade e incapaz de lidar com o problema que hoje é o que mais aflige o brasileiro. Pois é, as discussões em torno dos projetos que tratam do combate ao crime organizado, a base governista não quer equiparar facções a grupos terroristas, inclusive teve uma manifestação de integrantes do Palácio do Planalto, o ministro da Justiça. Chamar o Roberto Mota vai trazer também as impressões, mais um capítulo desse debate, né, Mota? O ministro da Justiça se colocando contra a alteração no texto, elencando inclusive consequências negativas na visão dele, né, diagnóstico feito por ele, caso aconteça essa equiparação entre as facções e as organizações terroristas. Mota, bem-vindo. Para seguir o raciocínio do ministro, a gente devia parar de chamar assaltante aqui no Brasil de assaltante. Vamos arranjar um novo nome, porque, pelo visto, a base do governo acha que o que protege o Brasil é o vocabulário. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu não entendo por que chamar as facções de grupos terroristas é uma ameaça à soberania nacional. Até onde eu sei, as facções não fazem parte do Estado brasileiro. Ou será que eu estou enganado? Na minha opinião, a ameaça à soberania seria permitir que acontecessem no Brasil os maiores escândalos de corrupção do mundo. A ameaça à soberania seria violar todo dia a separação entre os poderes. A ameaça à soberania seria ter uma política externa que coloca o Brasil do lado de ditaduras teocráticas e comunistas. Mas tudo isso já acontece no Brasil. Pois é, o Cristiano Beraldo também está conectado ao vivo aqui com a gente, vai trazer sua análise a respeito desse posicionamento do integrante do governo federal, o ministro da Justiça. Mais uma vez, retoma aquela discussão, né? A possível ameaça à soberania nacional caso haja a aprovação de um texto que equipare as facções criminosas brasileiras aos grupos terroristas. Beraldo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, muita gente me manda mensagem dizendo que eu não deveria me exaltar tanto nas minhas colocações, que eu deveria manter a calma, cuidar do coração. Mas aí a gente começa o programa e eu sou obrigado, o Brasil é obrigado a se deparar com essa notícia de que o ministro da Justiça está preocupado que, se chamarmos as organizações terroristas que vêm ocupando o Estado brasileiro de organizações terroristas, ninguém vai querer investir no Brasil. Meu Deus! O mundo vai descobrir que o Brasil é violento! Eu imagino uma reunião de conselho da Coca-Cola, do Google. Ora, vocês ouviram o que aconteceu no Brasil? Eles estão agora dominados por organizações terroristas. Que novidade! O que vamos fazer? Não vamos mais vender Coca-Cola no Brasil, porque o Brasil agora é um país muito perigoso. Puxa vida! Será que agora vamos ter roubo de caminhão de cerveja, de bebida no Brasil? Ou será que vai continuar tudo exatamente como está? O Brasil, ele só se engana, mas ele não engana ninguém. Todas as empresas do mundo, todos os empresários, todos os fundos de investimento sabem exatamente o que é o Brasil. Cada dinheiro colocado no país em investimento de longo prazo passa por um escrutínio. Há empresas contratadas para fazer uma avaliação e nesta avaliação está indicado lá
Morrem no Brasil assassinadas 40 mil pessoas por ano. Se algum executivo da companhia for visitar o Brasil, tem que ter carro blindado, segurança, tem que ir avião próprio para não precisar interagir dentro dos aeroportos, porque tem gente sendo executada no principal aeroporto do Brasil. E aí a gente então entende que nós não enganamos ninguém. Todas essas informações circulam de forma absolutamente regular em qualquer ambiente sério do mundo que se trate de investimento no Brasil. Quer dizer, o ministro acha que algum grande executivo de uma grande empresa mundial vem ao Brasil sem saber o que vai encontrar? O ministro acha que essas informações, essas notícias, que todo dia dão conta de que os criminosos estão vencendo, que o Brasil está absolutamente dominado por essas organizações que tomam espaços do país e acabam com a soberania, porque ali naquela área passa a valer o Código do Crime e não o Código de Processo, o Código de Crime, nada. Vale a lei que eles impõem, vale a decisão do Tribunal do Crime. Então, esse faz de conta não tem absolutamente nenhum sentido e o único propósito dele é nos fazer sentir ainda mais palhaços do que nós já nos sentimos absolutamente todos os dias. É uma coisa assim difícil de comentar, Caniato. E para não ficar mais exaltado, até porque me faltam palavras para expressar de forma minimamente educada meus comentários, os meus pensamentos sobre isso, eu queria aproveitar para abordar uma discordância minha com o nosso querido Dávila, porque qual é a diferença, na minha percepção, da máfia para esses grupos que atuam no Brasil? A máfia, Dávila, eles dominam áreas, né? Eles, em geral, eles dividem, isso fica muito caracterizado em Nova York, assim como fica caracterizado no Brasil pelo jogo do bicho. Então, eles dividem as áreas e cada uma dessas áreas é dominada por esses grupos mafiosos. Qual é a diferença? Eles convivem com o poder constituído, que é diferente do que acontece no Brasil, porque como o poder constituído foi se enfraquecendo e se acovardando, esses grupos eles vão tomando conta de territórios. Nesses territórios, vale a lei que eles impõem. E isso determina, no meu entendimento, a atuação terrorista sobre as pessoas que ali convivem. Essas áreas que são dominadas passam a ter regras as quais as pessoas que estão ali de boa fé, eram moradores, às vezes as famílias passam ali décadas e aí alguém chega ali e toma conta. E a nova regra imposta a elas. Se eles têm um comércio, tem que pagar agora uma mensalidade para manter o seu comércio aberto. Se você estava habituado a comprar gás de um determinado lugar, agora você tem que comprar de outro. Se você faz alguma coisa que o chefe do tráfico não gosta, como a gente viu as cenas na semana passada, a tal da grávida que teve lá uma sentença decretada pelo Tribunal do Crime que ela tinha que tomar a coça, uma mulher grávida, rodeada por um grupo de garotos, sentaram o pau nessa pobre mulher grávida. Isso determina que estas áreas são áreas que estão independentes do país. Elas foram dominadas e elas agora vivem sob o comando de pessoas que têm as suas regras, as suas leis, eles têm hino, eles têm bandeira muitas vezes. Então, essa organização, essa estrutura, no meu entendimento, não é uma estrutura de máfia. É uma estrutura de terrorismo, sim, e que deve ser combatida de acordo. Até porque essas estruturas terroristas, a gente está vendo um desses soldados aí do Comando Vermelho indo lutar na guerra da Ucrânia para treinar, para voltar para o Brasil e aprimorar as suas técnicas de guerra contra a polícia. Eles são, no meu entendimento, sob todos os aspectos, organizações terroristas e que precisam ser destruídas em razão disso. Pois é, o debate sobre o projeto que tramita na Câmara, a possível equiparação das facções
ao terrorismo, e aí uma discordância importante, inclusive, para a gente apresentar o ponto de vista dos nossos comentaristas para o nosso público. Você, o Dávila, certamente vai querer rebater, ou pelo menos complementar essa discussão muito saudável e de alto nível aqui do programa. Vai lá, Dávila. Não, primeiro que o Beraldo fez uma descrição perfeita do que é máfia. A máfia não quer destruir o Estado, ela quer cooptar o Estado, ela quer aparelhar o Estado. É exatamente isso. E a máfia, Beraldo, como você sabe muito bem, ela controla território em outros lugares, né? Na Sicília, na Calábria, controla, e lá é a lei que vale, a lei da máfia. E não escolhe um juiz para Sicília ou na Calábria sem autorização da máfia, senão ele morre também. Aliás, o número de assassinatos de figuras públicas, e principalmente nessas regiões controladas pela máfia, na Itália, e também em Nova York, né? Nova York, você lembra também, tinham bairros de Nova York que a polícia não entrava. 5 famílias, né? Exatamente. Então, este é o espírito, mas o negócio deles é cooptar, né? E isso é uma diferença muito importante, porque quando a gente pega o Hamas, por exemplo, Hamas quer escravizar aquela população de Gaza, quer destruir o Estado de Israel, é quase uma guerra santa. Enquanto não acabar, a mesma coisa acontecia com o IRA, na Irlanda, né? Aquela disputa entre protestante e católico, né? Era derrubar o governo, era acabar com o governo, expulsá-lo do território. Então, isso é importante. Agora, os mais, eu acho, relevante nessa nossa discussão aqui é que, por que a lei antiterrorista? Porque a lei antiterrorista foi criada durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, justamente porque os países que vinham mandando suas delegações aqui exigiam que o Brasil aprovasse uma lei antiterrorista porque tinha medo de ataques terroristas. E essa lei antiterrorista permitiu endurecimento de pena. Então, o que as pessoas querem ao equiparar o crime organizado à organização terrorista, não é porque é terrorista, é porque quer aquelas leis duras que está previsto para combater terrorista. Então é isso que a gente tem que tirar. Esse é o filé mignon dessa história. O filé mignon é endurecimento de pena, dura. E é justamente o que o relatório do deputado Derrite está fazendo. Ele segue à risca aquilo e sai dessa polêmica de terrorismo, porque foi isso que deu a briga entre Polícia Federal e polícias estaduais. Não, agora se é terrorismo é crime federal, tudo tem que ser federalizado em Brasília e as polícias estaduais não podem mais se meter. Foi exatamente isso que aconteceu agora. Então, essa definição, ela é importante. São duas estratégias distintas.